Olá, voltamos. Deixa eu aceitar vocês aqui, peraí. Liberando, muito bem, sejam todas muito bem-vindas de volta. Vamos para a parte 2. Deixa eu abrir aqui, compartilhar com vocês também. Tá bom, deixa eu abrir aqui para vocês. Muito bem, vamos para a parte 2. Então, olha só, na parte 1, a gente falou que era uma ação. Quais são os tipos principais de ações com os códigos, né? Final 3, final 4 e final 11. Mostrei para vocês a questão de você conseguir rentabilizar o seu investimento, tanto com a valorização do que você investiu, quanto também com os rendimentos que você vai receber de tempos em tempos. Agora, nessa segunda parte da nossa aula, nós vamos aprender sobre os setores da Bolsa de Valores, tá? Com as ações. Mas antes, o risco vem de não saber o que você está fazendo, e quem disse isso foi Warren Buffett, o senhorzinho simpático que a gente vive falando sobre ele aqui, né? Então, realmente, está coberto de razão. Este é um que não passa frio porque está sempre coberto de razão. Warren Buffett, ele disse essa frase pelo seguinte motivo: você não deve investir somente por especulação, ou seja, investir só por investir. Você deve investir porque você deve entender um motivo, um propósito por trás dessa ação. Dessa ação, eu estou querendo dizer da ação de investir. Então, o risco vem de não saber o que você está fazendo. Então, se você, por exemplo, não tem reserva financeira, se você não sabe o que você está comprando, se você não mantém um investimento constante, realmente você está comprando risco. Se você compra investimento só porque alguém falou para você comprar, você está comprando risco. Então, quando a gente fala de investir no mercado acionário, ou seja, no mercado de ações, isso tem muito a ver com o conhecimento que você tem e que você está adquirindo. Por isso que eu disse na primeira aula que o conhecimento raso ele vai te trazer um resultado raso. O conhecimento aprofundado ele vai te trazer um resultado aprofundado, um resultado melhor. Tá? Então, se você quer diminuir o seu risco nos investimentos, entenda o que você está fazendo e o porquê você está fazendo. Tá? Então, isso é muito importante aí, porque a gente tem mais qualidade nos nossos investimentos no longo prazo. Então, vamos falar sobre os setores de ações, porque olha só, quando nós estudamos fundos imobiliários, a gente aprendeu que dentro de fundos imobiliários existem fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de fundos, fundo de desenvolvimento e fundo do agronegócio. Então, são 5 setores. As ações têm mais setores do que os fundos imobiliários, então acaba sendo um pouco mais complexo olhar para esses setores. Então, na Bolsa de Valores, temos diversos setores de ações e atualmente eles somam 10 setores e várias subcategorias. Estes setores nos ajudam a criar estratégias para decidir quais as melhores aplicações comprar para renda, valorização ou ambos. Hoje, nós temos o Ibovespa, que é o índice de Bolsa de Valores de São Paulo, que conta com 10 setores de empresas e mais de 430 empresas. E aí você pode estar pensando, nossa, é bastante empresa, né? Sim, pensando em Brasil, é uma quantidade de empresas relativamente grande. Quando vocês forem aprender sobre mercado internacional, vocês vão descobrir que lá fora nós temos mais de 6 mil empresas, só nos Estados Unidos. 6 mil empresas. Então, a nossa Bolsa de Valores, somando fundos imobiliários mais ações, tem mais ou menos aí 1.000 tipos de ativos de bolsa, contando fundos imobiliários e ações. 1.000. Mercado internacional, você está falando de 6 mil. Então, com isso, a gente está num mercado bem pequeno ainda, né? Cheio de oportunidades para serem exploradas. Mercado de bolsa de valores brasileiro é muito bom. É muito bom. Porque a gente tem muito crescimento ainda pela frente. O mercado americano, por exemplo, ele já é um mercado muito abrangente, muito grande, mas tudo que você está vendo aqui no Brasil, você vai ter nos Estados Unidos, só que em quantidade muito maior, tá? Então, hoje nós contamos com 10 setores e 435 empresas setorizadas, certo? E a gente começa
pelos bens industriais. O primeiro setor de empresas de bem industrial é aquela que engloba empresas que fornecem bens de capital, como máquinas, equipamentos industriais e serviços para outras indústrias, inclui fabricantes de aviões, construção civil, equipamentos pesados, entre outros. Esse setor é sensível às condições econômicas globais e investimento em infraestrutura. Então, quando a gente fala de empresas do setor industrial, nós estamos falando de WEG, nós estamos falando de Rumo Logística, empresas que fabricam bens industriais. Num momento em que a economia está bem, a gente está vendo tudo crescer e tudo melhorar, esse é um setor que você vai ver as ações se valorizando bastante, tá? Mas em momentos em que a economia está um pouco mais complicada, como hoje, esse setor acaba sofrendo um pouco mais, certo? Bruno, e como é que eu vou saber qual é o melhor setor da bolsa para eu investir? Calma que a gente vai chegar nessa parte, porque eu vou trazer uma estratégia voltada para isso também, certo? Então, o primeiro setor é o setor de bens industriais. O segundo setor é o setor de comunicações, inclui empresas de telecomunicações, provedores de serviços de internet, mídia e entretenimento. Então, este setor está em constante evolução tecnológica e regulatória, influenciado pela demanda por conectividade e conteúdo digital. Então, a gente está falando das empresas que fornecem telefonia, internet, transmissão de telefonia. Então, hoje é um setor muito importante para a gente, né? Quem é que consegue ficar sem internet, sem telefone? Não tem como. Às vezes o WhatsApp cai 10 minutos, uma hora já é um caos. A bolsa cai meia hora, então nem se fala. A gente teve uma pane de informática há um tempo atrás, né? Acho que no finalzinho do ano passado, de um provedor, acho que eu não lembro de qual empresa foi, americana, que o sistema ficou fora do ar por pouquíssimo tempo, mas isso gera uma confusão gigantesca na aviação. Porque comunicação hoje faz parte do dia a dia, né? Então, a gente já tem um spoiler aí, né? Setores bons na Bolsa de Valores são aqueles que vendem produtos e serviços que a gente não pode ficar sem. E comunicação é um deles. Então, aqui está em constante evolução. Nosso setor de comunicação, ou telecomunicação, ele é ainda muito pequeno, diferente do americano. Lá nos Estados Unidos, o setor mais importante deles é telecomunicação, tecnologia e comunicação. Então, é diferente do Brasil. No Brasil, telecomunicação não é ainda o setor mais importante, mas é o nosso calcanhar de Aquiles. Por quê? O Brasil ainda tem muita dificuldade para desenvolver tecnologia, apesar de desenvolver muitas coisas. Então, esse é um setor que é de extrema importância para a gente, tanto no dia a dia quanto na Bolsa de Valores, e está em constante crescimento, regulamentação, então sempre tem novas leis surgindo, né? Sempre tem aí as questões de novos tipos de empresas de tecnologia surgindo, mas é um setor muito bacana aí para a gente estudar também. Terceiro setor é o setor imobiliário. Compreende empresas envolvidas na construção, desenvolvimento e gestão de imóveis comerciais e residenciais. Investimentos neste setor estão ligados ao ciclo imobiliário, taxas de juros e dinâmicas do mercado local. Então, não confunda o setor de ações imobiliário com o setor de fundos imobiliários, né, com o investimento fundo imobiliário. Fundo imobiliário é uma coisa, o setor de ações de imóveis é outra. Fundo imobiliário, ele compreende um conjunto de pessoas que investem no setor imobiliário, principalmente comercial. Laje corporativa, shopping center, galpão logístico e outros. O setor imobiliário de ações, ele compreende imóveis residenciais. Então, a gente já está falando de construtoras, imobiliárias, né? A Cirela, por exemplo, construtoras que principalmente investem na construção civil, tá? Então, o fundo imobiliário está muito mais voltado para o setor de varejo, comercial, enquanto o setor de ações imobiliário ele está mais voltado para o residencial. Então, prestem bastante atenção nessas distinções de um tipo de investimento para outro. Mercado de ações imobiliário é um, mercado de fundos imobiliários é uma aplicação diferente. Tá? E eu, particularmente, gosto mais de fundos imobiliários do que o setor de ações imobiliário.
certo? Então tem essa diferença também, tá? E a gente tem uma quantidade de empresas no setor imobiliário de ações menor também, tá? O fundo imobiliário está anos-luz à frente do setor imobiliário de ações na Bolsa de Valores, tá? Então, aqui a gente também está falando do ciclo imobiliário. Quando a economia está muito bem, você vai ver as construtoras construindo vários prédios residenciais e condomínios residenciais, a construção está muito bem. Só que quando você tem problemas com a taxa de juros, que está muito alta, a inflação alta, esse setor vai acabar sofrendo, porque ninguém vai construir nada. Quem tem, quem não tem vai esperar um pouco mais, porque um financiamento imobiliário fica mais caro, você tem ali uma taxa de juros num financiamento muito mais alta. Então, esse é um setor muito sensível na economia. Se você está passando por um momento de crise naquele país ou naquele estado, esse setor ele dá uma encolhida. E isso mostra também que talvez ele não seja um setor de suma importância para as pessoas. Por quê? Num momento de pressão financeira, né, a economia não está bem. Eu vou comprar uma casa? Não, eu vou alugar, né? O que eu tenho, ok, mas se eu tiver que escolher entre comprar e me endividar e pagar um juros muito alto, ou alugar um imóvel e pagar esse aluguel mensalmente, talvez eu opte por pagar o aluguel, porque comprar um imóvel vai ficar fora da realidade, como está acontecendo hoje. Então, esse setor ele é muito frágil, ele é muito sensível às oscilações e dinâmicas do mercado. Então, ele é um setor que você vai correr um pouquinho mais de risco. O quarto setor é o de consumo cíclico. De modo geral, o consumo cíclico é um setor que depende do ciclo econômico para apresentar bons resultados. Por exemplo, em períodos de prosperidade econômica, as pessoas compram mais roupas, viajam com maior frequência e consomem mais em geral. Por outro lado, durante crises econômicas, esses setores sofrem mais, pois as pessoas tendem a poupar e priorizar gastos essenciais. Isso inclui varejo, viagens, lazer, automóveis e produtos de luxo. Então, todas as empresas que são do setor de varejo, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, Renner, Marisa, viagem, empresas de aviação, empresas de passagem aérea, empresas de turismo, empresas do setor de automóveis e de produtos de luxo, elas fazem parte do consumo cíclico. A gente consome por ciclos. Se tiver um ciclo bom na economia, a gente tiver dinheiro, a gente consome. Se tiver um ciclo ruim na economia, a gente não consome. Então, isso é o consumo cíclico, setor de consumo cíclico, tá? Também tem o setor de consumo não cíclico, inclui empresas que fornecem produtos e serviços essenciais como alimentos, agropecuário, bebidas, produtos de limpeza e saúde. Este setor tende a ser menos volátil em tempos de desaceleração econômica, pois a demanda por esses produtos é mais estável. Então, aqui a gente está falando de produtos e empresas voltadas para alimento, agropecuária, bebida, produtos de limpeza e saúde, que não tem como você ficar sem. Então, a gente está falando, por exemplo, de Camil, que é a dona da marca Camil de Alimentos, M. Dias Branco, que é dona da Adria, a gente está falando da Josapar, que é dona da marca Tio João, e várias outras empresas de alimento. A gente está falando da Ambev, que não produz só bebida alcoólica, produz água, e várias outras empresas. Então, independente do momento da economia, a gente precisa consumir o produto disso, principalmente alimento e bebida. Então, mesmo que a gente esteja numa desaceleração econômica ou com preços muito altos no mercado, né, mercado de alimento, a gente tem que comprar, porque é bem de consumo, né? Por isso que a gente fala que é consumo não cíclico. Não depende de um ciclo econômico diferente do outro. Roupa, lazer, viagem, turismo. Aqui o consumo não cíclico são as coisas básicas do dia a dia que você precisa comprar. Então, fica um adendo aí também. Esse é um setor muito importante, tá? Consumo não cíclico. Setor financeiro, composto por bancos, seguradoras, corretoras e outras instituições financeiras que fornecem serviços de capital, crédito e gerenciamento de riscos. Este setor é altamente regulamentado e sensível às taxas de juros, condições econômicas globais. Entretanto, é um dos maiores setores da Bolsa e um dos que tem mais peso e contribuição do Ibovespa.
Ibovespa, índice da Bolsa de Valores de São Paulo. E a gente está falando de serviço bancário, especificamente bancário, tá? Você consegue ficar hoje sem banco? Vamos pensar comigo, dá para ficar sem banco? Por onde que você vai receber dinheiro? Por onde você vai pagar suas contas? Por onde você vai investir? Então, o setor bancário ou setor financeiro, ele é um dos pilares do Ibovespa, um dos pilares aí quando a gente fala aí do setor de ações. Materiais básicos incluem empresas envolvidas na extração, processamento e distribuição de matérias-primas, como metais, mineração, produtos químicos básicos e materiais de construção. Esse setor é influenciado por flutuações de preço de commodities e demanda global. Commodity é tudo que vem da terra, tá? Grãos, minérios, ferro, tudo que vem da terra é commodity. Commodity é tudo aquilo que vem da terra, que não passou por um processo de industrialização. Por exemplo, café. O grão de café colhido lá na árvore do café, né, na planta do café, é uma commodity, porque ela não passou pelo processo de industrialização. Então, ela é commodity. Saca de café, saca de soja, saca de milho, boi gordo, que mais? Minério de ferro que foi extraído do solo, é commodity, foi extraído, não passou pelo processo de industrialização. Quando passa pelo processo de industrialização, moer o café e empacotar para vender. Agora ele faz parte do setor industrial, tá? Então, material básico é tudo aquilo que está ligado a commodities, tudo que vem da terra e que sofre variações de preço e venda quando a economia está bem ou não. Por exemplo, a Vale. A Vale é uma mineradora, ela minera minério de ferro e outras coisas. Quando tem algum problema no Brasil ou fora do Brasil, isso pode afetar as vendas dessa empresa. Né? Petróleo, Petrobras. Quando a gente tem uma demanda maior por petróleo, essa empresa vai faturar mais. Então, commodity, ó, vem da terra, petróleo vem da terra. Né? A Vale trabalha com mineração, vem do minério, também vem da terra. Empresas da agropecuária que traz aí o produto da terra, os grãos, o boi, galinha, né, o frango e outras coisas, material básico, certo? Petróleo, gás e biocombustíveis engloba empresas envolvidas na exploração, produção, refino e distribuição de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Este setor é altamente influenciado por preços de energia, geopolítica e políticas ambientais. Bom, Petrobras, né? Empresa que tem um braço diretamente ligado ao governo federal e que sofre impactos por preço de energia, geopolítica. O que é geopolítica, Bruno? É a política geográfica, né? E é a política não só do Brasil, mas no mundo. Então, política de preços, políticas ambientais. Quem se lembra da tragédia de Brumadinho, né? Com ali a questão da Vale, a gente tem questões ambientais relacionadas àquilo. Não é somente a problema do que aconteceu, é o risco ambiental que ficou depois disso. A gente também tem a questão de mar, de rios, que são poluídos pelos dejetos de empresas desses setores. Então, elas têm uma política de melhoria contínua, né? Camada de ozônio, liberação de gases e outras várias coisas. Então, essas empresas também são muito importantes e é um setor aí que está em constante desenvolvimento sempre. Empresas do setor de saúde compreende empresas farmacêuticas, biotecnológicas, fabricantes de equipamentos médicos e provedores de serviços de saúde. A saúde teve um importante crescimento na B3 nos últimos anos. Algumas companhias, como Plano de Saúde e Farmácia, fizeram IPO na Bolsa, ou seja, começaram a vender suas ações na Bolsa. Happy Vida, Grupo Notre Dame e outras. A gente viu isso principalmente durante a pandemia. Empresas do setor de saúde cresceram muito por causa da pandemia, né? Então, esse setor de saúde também teve um crescimento bem grande. Então, toda empresa na bolsa ligada à saúde faz parte aí deste setor. Tecnologia da informação inclui empresas de software, hardware, serviços de TI, semicondutores e tecnologia da comunicação.
Software é toda a parte de sistema que a gente desenvolve de tecnologia. Sistema, tá? Software, sistema. Hardware é toda a parte de periféricos. Periféricos são os equipamentos de computador, né? Então, mouse, computador, teclado, câmera, esses são os hardwares, tá? Então, software é a parte de sistema, hardware é a parte de equipamento. Serviço de TI, como semicondutores. Semicondutores são as peças que vão geralmente dentro dos computadores e máquinas. E tecnologia da comunicação, a parte de tecnologia, desenvolver câmeras, modem e várias outras coisas. Este setor é conhecido por sua inovação rápida, demanda por produtos digitais e crescimento disruptivo, ou seja, é um setor que cresce principalmente ali pela necessidade e sem ter barreiras para desenvolver produtos. Então, a gente está falando de produtos voltados para a tecnologia da informação. E esse é um setor que aqui no Brasil, ele ainda é muito pequeno, muito pequeno. Nós temos boas empresas de tecnologia, porém ainda tem muita coisa para explorar. É muito diferente dos Estados Unidos, que é gigantesco, né? Nos Estados Unidos existe o Vale do Silício, e no Vale do Silício você tem as grandes inovações. As grandes inovações tecnológicas vieram de lá. Facebook, Amazon e várias empresas que a gente conhece hoje vieram dos Estados Unidos. Então o setor de tecnologia deles é muito, muito grande. Diferente aqui do Brasil, que ainda está começando, tá? Então, esse é um setor também muito importante, com bom crescimento futuro. Setor de utilidade pública engloba empresas que fornecem serviços essenciais como eletricidade, água e gás. Este setor é caracterizado por receitas estáveis, receita estável, ou seja, consegue manter as contas, e regulamentação intensa. Estamos falando de empresas de energia, de água, esgoto, de gás, empresas que são coisas que não dá para ficar sem hoje. Tá? Imagina você ficar sem eletricidade, água e gás. Tá? Então, o setor de utilidade pública. Outros setores. Além dos principais setores mencionados, existem segmentos menores e especializados que não se encaixam diretamente nas categorias acima. Isso inclui setores emergentes como energias renováveis, blockchain e startups tecnológicas. Vamos entender melhor essa parte aqui. São empresas que estão começando agora. Então, energia renovável, a gente está falando de energia solar, energia eólica, empresas estão começando agora. Blockchain é da cadeia de dados de telecomunicação e inteligência artificial. Startups tecnológicas são empresas pequenas de tecnologia que estão começando agora. Então, elas não têm um setor específico ainda. Pode ser que no futuro, com a evolução dos setores, a gente veja estas empresas tendo setores específicos, setor de energia renovável, setor de blockchain e segurança da informação, setor de startups e tecnologia, mas hoje elas são consideradas como outros, certo? Não tem uma classe específica. E aí, a gente tem uma metodologia chamada BEST, com 2 S's, que foi desenvolvida pelo Luiz Barsi. Já falamos do Luiz Barsi aqui algumas vezes, vou voltar a falar sobre esse. O Barsi, por ser o maior investidor, pessoa física, vivo na nossa bolsa hoje, ele tem uma ideia que é esse modelo BEST. O modelo BEST é o modelo dos setores mais importantes e que não dá para ficar sem os serviços. Então, essa é uma metodologia que fez ele se tornar um homem milionário, bilionário, na verdade, né? Então, foi através dessa metodologia que hoje nós sabemos quais são os setores com mais previsibilidade de rendimento, com mais estabilidade em momentos de crise, e a gente vai entender um pouquinho melhor como isso funciona. Então, basicamente, existem setores na economia que possuem maior estabilidade se comparado com outros. Luiz Barsi apelidou esses setores de BEST. Este acrônimo faz menção aos setores bancário ou financeiro, elétricas, saneamento, seguro e telecomunicação. Tá? Então, quando a gente fala desse modelo BEST, eu estou falando de banco, elétrica, saneamento, seguro e telecomunicação. São 5 setores que dificilmente você vai ter prejuízo. Tá? Afinal de contas,
independente do momento em que a economia se encontra, será inevitável utilizar o serviço desses setores. Você pode deixar, por exemplo, de comprar roupa, sapato, eletrônicos, viajar, mas dificilmente deixará de pagar suas contas, receber transferências, utilizar energia, água e esgoto, seguros, internet e telefone. Isso torna os 5 setores o que chamamos de perenes, ou seja, duradouros. Então imagina comigo, vamos colocar a situação da pandemia do Covid lá em 2019 para 2020. Por mais que você não saísse de casa, não dava para você ficar sem energia, não dava para você ficar sem água e esgoto, não dava para ficar sem internet, porque a sua única forma de entender o que estava acontecendo no mundo era através da internet. Seguro, porque se você tinha seguro de vida, se tinha alguma coisa voltada para a saúde, você estava usando. E a parte bancária, né? Por onde que você ia receber dinheiro, transacionar dinheiro, fazer compra. Então, nos momentos de crise, ou nos momentos aí de dificuldades, instabilidade no país, por uma questão ambiental, uma questão sazonal, por mais que você deixe de comprar roupa, sapato, eletrônico, você não vai deixar de consumir água, luz, internet, telefonia, um seguro residencial, um seguro de celular, um seguro de vida. Então, isso faz com que estes setores sejam muito importantes. E aí fica uma pergunta. Sabendo disso, dos 10 setores anteriores que eu citei, quais destes vão ainda fazer parte no futuro? Quais que vão estar existindo lá no futuro, daqui 10, 15, 20 anos? A gente chama de perene empresas que rompem a barreira do tempo, ou seja, empresas que estão hoje e vão se manter aí nos próximos anos, décadas e até séculos. Então, nós temos empresas que são seculares, né? Por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, tem mais de 200 anos. Empresas industriais que têm mais de 100 anos. Empresas de alimentos que têm mais de 50, 70 anos. Vamos pensar o seguinte: quando você compra uma ação, você está se tornando sócio de uma empresa e você pretende ganhar agora no curto prazo, mas também no médio e longo prazo. Afinal de contas, você vai levar para o longo prazo. Quais são as empresas que vão se manter no longo prazo? Essa é uma pergunta que, quando você descobre a resposta, vai te ajudar a criar estratégia para saber no que é que eu vou investir hoje para conseguir frutos melhores no futuro. Então, só isso já te traz uma estratégia de investimentos, tá? Já faz uma grande diferença aí para você investir. Outros setores podemos classificar como de oportunidade, que em determinado momento pode lhe trazer muitos resultados, mas ao mesmo tempo pode lhe trazer perdas. Dentro de uma estratégia equilibrada de ações, é interessante equilibrar ações perenes, ou seja, o BEST, assim, os 5 principais setores, e que são estáveis, com ações de crescimento e oportunidade. Sabendo ponderar, as ações recompensarão os seus esforços. Então, a gente tem que ter uma metodologia de investimento. Ah, a empresa está barata. Já falei que preço não é referência para falar se é bom ou ruim. Então, o BEST, essas 5 áreas, esses 5 setores, vai te trazer uma previsibilidade de rendimentos, vai te trazer mais qualidade no curto prazo, porque já é consolidado. Mas as demais empresas dos outros setores podem trazer, sim, oportunidades futuras. Então, tudo depende da sua estratégia. E aí a gente entra numa uma nomenclatura que são as blue chips e small caps. Apesar dos termos em inglês, blue chip é o nome dado à moeda mais valiosa do poker. Assim, empresas que recebem esse título são as empresas que são mais antigas, perenes, seguras, com grandes lucros e líderes de mercado dentro dos seus setores. Além disso, são ótimas pagadoras de proventos por já ter se consolidado no mercado, ideal para investidores iniciantes. Geralmente, empresas que se encaixam na metodologia BEST são consideradas blue chips. Então, blue chips são as empresas mais antigas, mais valiosas e mais perenes, com capacidade de gerar dinheiro, já existem há muitos anos, enquanto, ao mesmo tempo, também existem as small caps. As small caps,
Elas são empresas mais jovens na bolsa de valores, com negócios com potencial de crescimento e que, em sua maioria, não possuem liderança de mercado e também não distribuem proventos. Então, blue chip paga renda por estar estabilizada, já ser grande, enquanto as small caps não estão pagando renda. Isto se dá ao fato de que empresas jovens precisam, com seus lucros, reinvestir em si mesmas para crescer e se tornar líderes de mercado. Aqui entram empresas e setores que não fazem parte do método BEST, e empresas com negócios mais arriscados, mas com potencial de crescimento futuro. Então, o que a gente precisa entender? Blue chip é empresa valiosa, empresa que já está consolidada. É por ela que eu começo a investir em ações. Small cap são empresas com oportunidade de crescimento, mas que não pagam provento. Para quem está começando agora, blue chips são as melhores alternativas. Aí entra o BEST, bancário, elétrica, saneamento, seguro e telecomunicação. Quando você já tem uma carteira estruturada com estas empresas que já te pagam renda, aí chega a hora da gente investir em small caps, empresas que vão crescer no futuro e que vão pagar rendimentos melhores lá nos próximos anos. Não é agora, tá? Então, alinhado dentro de uma estratégia, isso vai te trazer bastante retorno, mas não agora, e sim no futuro, certo? Muito bem. Bom, esse foi o conteúdo de hoje. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre os tipos de proventos e como analisar uma empresa para compra, tá? Então, como eu disse, esse final de semana não tem conteúdo complementar, porque já é bastante coisa para vocês absorverem. O que eu recomendo para vocês? Assistam a aula de novo, peguem sobre as ações. Começa a pesquisar no Google sobre ações, tá? Porque essa parte de ações tem muito conteúdo para a gente estudar, tá bom? Certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Peço desculpa por essa irritação no nariz, porque hoje está complicado, eu acho que eu tô com alergia. A gente se fala na próxima aula, no sábado, na aula 19, onde a gente vai falar mais um pouquinho aí sobre ações, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.